Seja bem-vindo ao nosso Café com Negócio. E hoje a gente tem uma surpresa para você. Nós vamos trabalhar algumas séries sobre esse livro aqui, ó, Salomão, o homem mais rico que existiu. E para fazer esse trabalho lindo aqui com vocês, muito conhecimento, tem o Brando Peixoto. Estou aqui para ajudar, comentar um pouco, né, sobre esse livro. A gente também vai falar um pouco de Provérbios, que é da onde vem esse conhecimento que Salomão deixou escrito para nós. E a gente vai iniciar essa série, né, comentando um pouco sobre esse livro. Acredito que vai ajudar já de início muitas pessoas. Caso você tenha até alguma dúvida, né, que a gente pode não comentar, você já deixa no comentário que no outro episódio, com certeza, a gente já traz essa sua dúvida respondida. Gente, e esse livro aqui, recentemente eu venho postando alguns conteúdos sobre esse livro lá aí nas minhas redes sociais. E tanta gente com curiosidade para entender o que é esse livro, o que é... Por quê? Falando aqui um pouquinho do livro, né? Ele tem esse sentido. Aqui, ele diz aqui, ó, a sabedoria da Bíblia para uma vida plena e bem-sucedida. Então, ele vai trabalhar basicamente provérbios aqui e ele vai trazer para o dia a dia, não é isso, Brando? São dicas que, no caso, ele traz mais para a questão financeira, né? Porque Salomão foi o homem mais rico que já existiu, mas você vai ter vários insights para levar para sua vida. Questão de família, questão de saúde, questão de bem-estar. Inclusive, hoje mesmo a gente vai comentar um pouco sobre esses pontos, né? Exatamente. Então, o que a gente colocou é que nós vamos falar hoje é sobre a importância do conhecimento. A gente já estava batendo aqui um papo aqui nos bastidores sobre esse assunto, como é importante, né? A gente falou, veio aqui algumas analogias, algumas ideias, e aqui a gente vai trazer sobre essa importância. E aí, Brando, começa aí pra gente, clareando aí a importância do conhecimento, principalmente no mundo dos negócios. Pronto. Antes, só fazer uma breve introdução do livro, né? Que a gente vai trazer um pouco do capítulo 1 hoje. E como a Joyce falou, a sabedoria da Bíblia para você ter uma vida plena. E sempre vai trazer o relato do que está escrito lá na Bíblia em Provérbios. E já no início ele traz um exemplo, o autor, de um amigo dele que passava por problemas, dificuldades na vida, tanto na vida financeira quanto na vida normal. E ele deu essa dica para ele. Ele deu, cara, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Pega um mês que tem 31 dias, cada dia lê um capítulo e medita. E no mês que tiver 30 dias, no último dia você lê lê 2 capítulos para poder melhorar esse entendimento. E esse amigo dele aplicou essa fórmula, né, digamos assim, que ele passou e começou a ter resultados. E foi aí onde ele teve esse insight de escrever esse livro. Porque ele, sem querer, sem ser a intenção dele, ele ajudou tanto o amigo dele, que depois disso o amigo dele desenvolveu uma empresa, começou a crescer, ter resultados, e o amigo dele agradeceu a ele, falou, se você não tivesse me dado aquele conselho, eu não estaria onde eu estou hoje. Aí ele disse que o autor disse que depois que viu esse crescimento do amigo dele, entendeu que foi porque ele deu esse conselho, aí ele teve a intenção de escrever esse livro, né? E no primeiro capítulo, o título do capítulo é o seguinte: como o homem mais rico que já existiu pode trazer mais felicidade, sucesso e dinheiro? Como que ele pode nos ajudar com isso? E é o que a Joyce já falou, é você sabendo buscar o conhecimento. Muitas vezes a gente quer apenas o resultado final, a gente quer ter um bom salário, a gente quer ter um bom emprego, mas a gente não aceita ou não quer passar pelo processo, o devido processo, o processo correto, né? Que, trazendo já para esse paralelo, é o conhecimento em si, é você fazer um estudo, é você fazer uma capacitação, é você estar disposto a ouvir, sempre procurar escutar, aprender mais, né? Então, essa já é a parte inicial do conhecimento, de você estar aberto, entender e saber buscar. E o mais interessante, gente, é que esse livro, ele trabalha sobre o livro mais antigo, né? Que já existe, que já existiu, que existe até hoje. E tá ali. Dificilmente, né, uma pessoa não vai ter uma Bíblia em casa para fazer até esse estudo que ele propôs pro amigo dele, que deu resultado.
E outra coisa que o Brando foi falando aí, eu fui me lembrando, que eu até tinha compartilhado para eles. Recentemente eu fiz uma mentoria de negócios, e lá na mentoria a gente também fala dessa questão do conhecimento dos livros, né, dos A importância, né? dessa importância Tá do entendendo. empreendedor estar sempre nesse desenvolvimento. Muitas vezes o empreendedor chega e diz assim, mas eu não tenho o hábito. Exatamente. É isso que a gente precisa criar, o hábito. Aí a pessoa que estava comigo, que eu estava fazendo mentoria, ela disse assim, sabe como o mais importante é você pegar um livro, tá? Joyce, eu não entendo o livro. Você pega um livro e aí você lê o primeiro capítulo. Depois você vai, como o Brando falou, a mesma orientação. Olha para você ver como é interessante. A mesma orientação que ele deu para a pessoa, o amigo dele. O que é que ela dizia para mim, né? Nesse caso, a minha mentoranda, ela disse assim, eu faço assim, eu pego um livro, eu estudo ele, o primeiro capítulo. Eu coloco em prática e vejo os resultados. E foi exatamente isso que o rapaz fez, né? O amigo dele. Pegou o primeiro capítulo de Provérbios. Foi lá, meditou naquele dia, rezou, fez como ele queria, né? Lá, entendeu o que a palavra estava dizendo. Começou a aplicar. E aí começou a ver que, de fato, quando ele parava para refletir, para entender, né, o poder desse homem que recebeu essa sabedoria que foi de Deus. Quando ele colocou em prática, ele disse, meu Deus, os resultados são extraordinários. E aí não parou mais, né? E a gente até separou aqui um trecho, você vai ler ou quer que eu Pode ler, Brando. Que a gente vai estar trabalhando aqui na live de hoje, que diz assim, embora cada provérbio ofereça um ensinamento óbvio, muitas vezes o verdadeiro tesouro está enterrado sobre a superfície. A gente estava até comentando, né? Como assim enterrado sobre a superfície? Quer dizer que está muito fácil de você encontrar. Só que, às vezes, por estar tão fácil, você acaba ignorando. Então, às vezes, está no teu caminho, você tropeça e você não repara. O grande tesouro, né? E ele continua. Salomão roga no versículo 4 do 2º capítulo que busquemos a sabedoria e o conhecimento da mesma forma como buscaríamos prata ou um tesouro escondido. A prata que ele vai estar se referindo a dinheiro, né? Pra gente trazendo pro dias de hoje. Ou o tesouro escondido. O que seria esse tesouro escondido? Seria uma coisa muito valorosa. Aquilo que você quer muito. Hoje pode ser um grande sonho que você tem. Um cargo que você almeja. Só que o principal conselho que ele dá, sabedoria e conhecimento, vai ser o caminho que você precisa trilhar para chegar lá. Porque se você não buscar verdadeiramente o conhecimento, a sabedoria, se você não tiver um estudo, e hoje é muito mais fácil, né? Você deu o exemplo da Bíblia, hoje tem as opções online, tem no aplicativo, qualquer pessoa tem na palma da mão, opções de mentoria, curso, vídeo, podcast, várias opções de você adquirir certos conhecimentos que você esteja precisando, independente da área, você tem com uma facilidade muito grande. Ou seja, está no seu caminho, você está quase tropeçando e você ignora. Então, o principal conselho que ele dá aqui no início é busque o conhecimento, a sabedoria do mesmo jeito que você busca a prata. Do mesmo jeito que você busca o dinheiro, não queira apenas o final. Porque é muito fácil você olhar para a vida de alguém e almejar aquilo. Às vezes até com inveja, né? Falar, eu queria ter aquele carro que fulano tem, aquele emprego. Só que você não sabe ou você ignora o processo que aquela pessoa passou. Você foi falando aí, eu até me lembrei que muitas pessoas dizem assim, fulano é sortudo. Teve muita sorte. Fulano tem dinheiro, fulano tem uma empresa que dá resultado, fulano isso, aquilo outro. E aí, se você chegar para esse fulano e disser isso para ele, ele vai dizer assim, não foi sorte. Foi muito trabalho. Muito trabalho, dedicação. Muito conhecimento, muita dedicação. Né? Inclusive, quando o Brando foi falando aí, eu fui lembrando das minhas conversas nas mentorias, que sempre eu bato nessa tecla. A importância de se buscar o conhecimento. Exemplo, quando você está em um negócio, você tem várias áreas dentro de um negócio. Você tem a área do marketing, você tem a área financeira, você tem a área comercial, aquela área operacional, a da venda. E muitas vezes você vai e diz assim, eu não vendo porque eu não sei. Eu não faço marketing porque eu não sei.
Eu não cuido do financeiro porque eu não sei. Ok, eu digo para o pessoal que eu acompanho, para as mentorias que eu faço, eu digo, gente, não é porque a gente não sabe hoje que a gente não pode ir atrás desse conhecimento. E quando eu digo assim, olha, você, dona de negócio, você que é dono de negócio, você precisa saber sobre o seu financeiro. Ah, mas o meu financeiro eu vou contratar uma pessoa para fazer. Aí eu pergunto, e o que é que você vai pedir para essa pessoa? Ela pode te dar qualquer coisa e você não sabe se é aquilo que de fato vai gerar resultado. Ela pode simplesmente dizer, tô fazendo, e você, Muito tem obrigado. toda a experiência do mundo, deixa na mão daquela pessoa. Eu tenho outras coisas para fazer. Dono e dona de negócio precisa entender de todas as áreas do seu negócio. E aqui, como eu estava conversando nos bastidores com os meninos, eu estava dizendo, né? Não é que você seja um especialista nas finanças, é que você entenda sobre qual relatório eu preciso analisar, compras a pagar, contas a receber, faturamento, ciclo de estoque. Então, assim, mas eu não gosto. Precisa gostar. Não, aí tem até um clichê que fala muito, Brando, que é assim, não é opção, né? Desistir não é opção. Uhum. Então, é a mesma coisa. Se você tá dentro de um negócio, não fazer, eu não vou fazer porque eu não gosto. Não é uma opção. Se você é dona de negócio, se você é dono de negócio, não é uma opção desistir. Então, você precisa dizer para você mesmo, para você mesma, eu preciso gostar, pelo menos entender todo o processo, saber o que eu preciso cobrar. Não é fazer, né? Eu sempre digo também outra coisa, saia desse operacional. Aqui eu não estou dizendo que você vai ficar atrás de um birô, aí, contando centavo por centavo dentro do seu negócio. Você precisa saber as origens, da onde vem, para onde vai, o que é que está acontecendo. Isso é fato, você precisa saber. E como cobrar, né? Como é que eu vou cobrar isso? Se você não sabe o que cobrar, tiro no pé. Muitas vezes, se a gente não sabe o que é que a gente vai cobrar e nem busca, que é o que a gente está falando aqui, esse conhecimento, a gente está perdendo tempo, produtividade, resultado e muitas vezes gerando na nossa vida frustração. Não é isso? E principalmente, né, entrando mais na parte empreendedora, é tudo que a Joyce falou. Se você tem um negócio, você precisa ter, por mais que seja pouco, mas você tem que ter um conhecimento em tudo aquilo que estiver atuando. Na parte de entrada, na parte de saída, na parte de marketing, na parte de conversar com os clientes, porque senão você vai passar a ter prejuízo, né? Você pode até estar tendo um lucro, mas você está deixando de exponenciar, deixando de crescer, porque você está negligenciando essa parte, né? Que acaba sendo até uma questão de controle. A gente até comentou um pouco a respeito daquele outro ditado, né? Feito é melhor do que perfeito, né? E a gente conversando, a gente chegou a um senso que quando a pessoa tem um conhecimento a respeito daquilo, ela tem um senso crítico. Se eu conheço a respeito de computador, eu sei que não adianta eu comprar um computador barato para determinada atividade, porque eu vou estar só gastando um dinheiro e ele não vai suprir a minha necessidade. Então, feito não é melhor do que o perfeito. Eu preciso dar um upgrade naquela montagem, ter uma coisa mais completa, e assim vai servir em diversas outras partes da sua vida ou do seu negócio. Então você tem que entender para saber se você não está comprando uma coisa que vai ser inútil, ou tem um prazo de validade muito curto, porque senão, logo você vai ter que ter um outro gasto e vai apenas atrapalhar esse seu fluxo de caixa, né? Como você falou, né? Eu não preciso ser um especialista da área da tecnologia para poder comprar um equipamento para a minha empresa. Mas eu preciso saber qual é o melhor equipamento para as atividades que eu pretendo desenvolver na minha empresa com esse equipamento. Então, muitas vezes eu vou precisar de quê? De um especialista me orientando. Sim. De conhecimento sobre aquilo. Eu tenho que parar um pouquinho e dizer assim, certo, o que é que eu pretendo desenvolver com esse equipamento? Isso. Quais são as configurações que eu preciso?
Aí eu vou para um especialista e digo assim, me conte aqui, eu quero fazer isso, 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 o que é que eu preciso ter? Você precisa ter um HD assim, você precisa ter um processador desse jeito, e aí você vai fazer uma boa compra. Olha que numa simples compra, eu preciso buscar conhecimento. E isso é para todo o resto, né? Todo o resto Sim. de um negócio, você precisa. Agora, trazendo um pouco mais para a área de finanças pessoais, por exemplo. Hoje, mais de 70% da população é endividada. E isso independente de salário. Depende se a pessoa ganha um salário mínimo ou se ela ganha 10 salários. Essa proporção é igual. E por que isso acontece? Porque na nossa cabeça, se a pessoa ganha muito bem, ela não é endividada. Você pensa assim, hoje eu sou endividado porque eu ganho apenas um salário e meio. Se eu ganhasse mais, eu não seria. E a resposta é que se você apenas passar a ganhar mais, você não mudar a sua metodologia, o seu jeito de gerir o dinheiro, você vai ser, sim, uma pessoa endividada ganhando mais. E o risco é que vai ser uma dívida maior ainda, né? Por conta da incidência de juros e tal. Então, trazendo para esse exemplo financeiro, se você é uma pessoa que apenas passa a ganhar mais, mas não buscou o conhecimento para ter um gerenciamento financeiro, para ter um fluxo de caixa positivo, ou resumindo mais, tendo uma organização financeira, saber quanto que você ganha, quanto que você gasta, sabe, tendo esse gasto proporcionalmente para ter uma vida saudável. Se você não buscar esse conhecimento, você pode ganhar mais, que não vai resolver o problema. Ou seja, não adianta muito você estar fazendo se você não tiver essa autocrítica, que muitas vezes a pessoa não consegue desenvolver sozinha. Ela precisa de uma ajuda, ela precisa fazer um curso, ela precisa fazer uma mentoria, porque de fato ela não consegue ter esse desenvolvimento só, e talvez ela tenha algum problema em buscar um conhecimento em um livro, porque se você é uma pessoa apta para leitura, facilmente vai conseguir desenvolver isso, mas não é todas as pessoas que têm. Se eu não estiver enganado, 4 em 10 brasileiros têm o hábito de ler. Então é muito pouco, dá menos de 40% se você for fazer uma proporção. É tão interessante isso que você falou, que essa semana mesmo eu estava conversando em uma mentoria com uma empresária, e ela falava para mim, né, eu sou a pessoa que faço dinheiro. E hoje ela procurava, né, essa mentoria, porque quando a gente sabe que eu sei fazer dinheiro, mas se o dinheiro não está multiplicando, alguma coisa eu posso estar, né, falhando, ou eu tenho que melhorar esse conhecimento. Aí ela procurou a mentoria para poder melhorar esse conhecimento dela da administração do dinheiro. Então, olha, como é importante. Não é só, eu sou boa nisso, né? Eu sou uma pessoa que sou ótima. Eu sou ótima em ganhar, né? Eu sou ótima em ganhar dinheiro. O que você botar aqui, eu vou vender. Por quê? Eu não vou enganar ninguém, eu só vou vender coisa boa. Eu nasci pra isso, eu nasci pra isso. Isso você nasceu. Mas o que é que adianta ganhar, né? Quando a gente ganha, mas se a gente não aprender a administrar, como a gente vai multiplicar? Que é bem isso que o Brando estava falando. Na minha vida pessoal, nas minhas finanças pessoal, eu conversei, essa semana eu estava aqui numa imersão, Brando, com outras empresárias, outras mulheres, e eu falava sobre isso. Não adianta você ganhar hoje R$1.000, 20 mil reais, e não saber administrar nem 1.000 e nem 20 mil. Por quê? Porque quanto mais você ganha, você volta para aquela crença, né? Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. E aí o Brando, quando ele começou... Na verdade, antes de ganhar, já tá gastando, né? Por causa do cartão. A gente já vai se deslumbrando, né? Meu Deus, eu agora tenho 10 mil reais, papoca no cartão. E aí, acha que o cartão vai somar com o nosso salário, né? Eu tenho 10 mil, do cartão, faz 20. Que na verdade eu só tinha 10, né? Justamente. E acaba sendo o grande problema que acontece com muitas pessoas assim, né, digamos, que são desenroladas com essa questão de venda, que a fatura do cartão dia 20, hoje, dia 20, a fatura do cartão. Aí a pessoa se garante tanto que ela deixa para fazer o dinheiro dia 18 e dia 19. Porque tem a fatura para pagar, mas ela tá acomodada que ela vai conseguir fazer esse dinheiro. Só que vai acontecer de algumas vezes não conseguir, aí atrasa. Aí, muitas vezes, é aí o início de um processo daquela bola de neve de dívidas, né? Quanto maior a sua dívida,
com a taxa de juros, você acaba entrando num abismo, porque infelizmente os juros compostos têm esse fator negativo, por isso que a gente precisa entender e utilizar pra gente na nossa vida de maneira positiva. E a Joyce falou que hoje eu ganho 1.000, gasto 1.000, enfim, é importante a gente tratar com proporção. Se você souber gerir pouco, automaticamente você vai saber gerir muito. Não caia na crença que quando eu tiver mais, eu vou começar a fazer isso, que vai ser mais difícil. Como a gente falou, antes de você ficou sabendo hoje que o seu salário vai subir. Antes de você receber, você já vai ter gastado. Porque já é a crença que você tinha, já é o hábito, já é o costume. Então você precisa iniciar essa organização, ter esse conhecimento, né? Uma coisa que a gente está falando, buscar esse conhecimento para você saber gerir. O dinheiro é como se fosse uma ciência. Você precisa entender dele. O dinheiro tem que ser o seu servo, não você servo dele. Porque senão você vai ficar apenas trabalhando muito, gastando muito tempo. A gente sabe que tempo é dinheiro. Vai estar se esforçando muito. E às vezes dá aquela sensação que você está trabalhando e o teu trabalho não está servindo de nada. Você está trabalhando de graça. Eu sempre falo que o dinheiro, ele é um papel. Dinheiro é um papel. O que é o dinheiro? Um papel. Quem vai administrar o dinheiro? Nós, né? A gente vai pegar o dinheiro, conforme o que o Brando foi falando aqui, a gente vai organizando a nossa vida. E olha como é importante a gente saber sobre esse conhecimento. Porque se você é dona de um negócio, se você é dono de um negócio, o que é que acontece? Quando você não tem nenhum tipo de administração na sua vida pessoal, quase no automático, você leva isso pra dentro do negócio. Tipo, eu compro... Isso já aconteceu comigo, né? O meu sócio sabe disso. E assim, antigamente, quando eu não tinha, né? Não buscava tanto conhecimento na visão do dinheiro, eu chegava pra ele e dizia assim, a gente precisa comprar isso, a gente precisa comprar aquilo, precisa comprar um computador, precisa comprar aquilo, e isso aqui, e isso. Eu não queria saber nem como é que estavam os relatórios. Né? E aí, por falta mesmo de conhecimento, nessa época, por falta de conhecimento, nós entramos em momentos de crise financeira. Porque tudo é permitido, mas nem tudo me convém, né? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Existe um momento certo, existe um planejamento que é com base no conhecimento, você cria um bom planejamento para, no momento certo, ir adquirindo cada coisa. E aqui a gente está falando de finanças, né, por conta de ser mais voltado para negócio, mas aqui no livro ele vai ressaltar diversos pontos que você pode aplicar essa questão de buscar o conhecimento. Como, por exemplo, sabedoria, sucesso, saúde, que se você tem um conhecimento prévio de saúde, você vai entender que você fazer uma atividade física vai ser muito bom para você, principalmente a longo prazo. Você vai ser uma pessoa, uma pessoa adulta, uma pessoa idosa com mais saúde. Então, se você buscar o conhecimento agora, já vai trago benefícios mais lá na frente. E ele traz aqui diversos outros pontos. Eu não vou falar para não ficar muito longo. Mas só para vocês verem o quanto que é importante essa questão de você buscar sabedoria, buscar conhecimento, independente da área que for. Se você se dedicar nisso, você vai ter resultados positivos. É isso mesmo. O conhecimento, né? Vou fazer uma comida, vou fazer uma receita para isso. O que é que eu preciso para fazer uma receita? Você precisa saber os ingredientes, você precisa saber o tempo que vai levar ali ao fogo. Se precisa cozinhar muito, se precisa refogar, você precisa saber. A temperatura. Né? Se a proporção de cada ingrediente ali. Se tem uma forma ali de misturar aquele ingrediente. Né? O momento certo de tirar, até para servir. Às vezes você estuda algumas formas de servir aquele prato. Se eu botar ele, né, na travessa tal, vai ficar mais bonito. Então, até uma refeição. Né? Você nunca fez. Eu não sei. A minha mãe, ela deu umas coisas lá em casa, ela diz assim, eu vou fazer tal coisa no domingo. Aí eu, mãe, como é que a senhora vai fazer isso? Que a senhora nunca fez. Ela disse, minha filha, YouTube. Pergunta pra Alexa. Pergunta pra Alexa. Não fala não que a Alexa tá bem ali, ela fala.
E ela diz, eu vou pro YouTube. Mas o que é que ela tá dizendo entre linhas, né? O que é que ela tá afirmando ali? Ela vai buscar conhecimento. Agora você falou uma coisa, eu até pensei. Quando você conhece o seu dia a dia, quando você tem um conhecimento das atividades que você precisa fazer, você consegue fazer um planejamento. E você vai ser mais produtivo naquele dia. E se você não conhece o seu dia, você vai terminar o dia na sensação que não fez nada, que você não foi produtivo. E assim também é com as outras coisas. Você precisa conhecer para poder planejar e ter uma boa execução. E quando a gente fala de conhecimento aqui, foi até falado aqui, né? A gente estava num bate-papo aqui interno e teve um colaborador que ele falou sobre a questão das raízes, né? De uma árvore, é Da verdade. árvore. Explica a analogia aí, Brando. Mais ou menos assim, eu não vou saber explicar literalmente como foi nos passados. Mas assim, normalmente a árvore, para dar fruto, a gente só vê o fruto que ela tá dando. Mas para poder chegar a esse ponto, ela primeiro criou as raízes. E essas raízes são ocultas, né? A gente não acaba vendo, mas é necessário pro processo. E o que foi que eu entendi disso? Do mesmo jeito é com a gente. Por exemplo, para hoje a gente estar aqui falando a respeito disso, a gente precisou adquirir conhecimento. A gente precisou formar raízes com isso. Mas isso poucas pessoas veem. Às vezes a pessoa fala, fulano fala tão bem, é desenrolado por conta disso. Não, mas você precisou estudar, você precisou ler, você precisou passar por uma carga horária de estudo para poder estar desenvolvendo aquilo. Muitas vezes as pessoas olham para você e enxergam apenas o fruto. Assim que a gente também faz com a árvore, né? Eu entendi isso da analogia. Não sei se você entendeu diferente. Não, é isso mesmo. Isso vai bem com a comparação, né? A gente hoje tem muito isso no Instagram. Não nas redes sociais no geral, né? Quando a gente fala de redes sociais. Eu me comparo com o outro, como o Brando falou. O Brando fala muito bem e ele fala de finanças, é porque ele nasceu com isso. Não, ele foi treinado para isso. Ele buscou conhecimento, ele treinou. Falou uma vez, falou duas, falou três, não gostou, ele voltou. E ele treinou, ele buscou mais conhecimento, ele se identificou, ele encontrou a melhor forma que ele se comunica. E aí, olha, é o conhecimento e o treino. Conhecimento e treino. Porque também tem outra coisa, né, Brando? Eu já vivi uma fase da minha vida que eu busquei muito conhecimento. Então, assim, era assim, eu já fiz 3 pós-graduação dentro de um ano. Então, eu estava ali sedenta por conhecimento. Então, eu fazia, era pós de gestão de pessoas, gestão de negócio, era marketing digital, e era pós, por cima de pós, era curso, era mentoria. Então, eu busquei muito conhecimento. Só que o que é que eu vi no meio do caminho? Eu busquei tanto conhecimento e apliquei pouco. Por quê? Porque eu, no tempo que Deus me deu, né? O tempo que eu tinha para aplicar, eu não tinha tempo para aplicar tudo que eu aprendia. Uhum. Então, o que não foi batia que a conta, né? Então, o que foi que eu vi, né? Eu vi que por buscar apenas o conhecimento sem a aplicação, eu não tive o resultado que eu esperava alcançar. Por quê? Porque eu busquei, botei pra dentro, né? A gente chama até de obesidade mental. Eu botei pra dentro, mas tudo que eu botava ali, eu não aplicava. E quando eu aplicava um certo percentual, né? Porque eu não tinha condições de aplicar tudo que eu aprendia. Porque eu tinha também, né? Eu trabalho até hoje, tenho os meus negócios, sou empresária, né? Ensino. E eu não conseguia colocar tudo que eu aprendia, por mais que eu absorvesse uma parte daquilo. Como eu ensino, né? Eu digo para minhas mentorandas, você vai na pirâmide do conhecimento. 95% do teu conhecimento é quando tu coloca em prática. Muitas vezes é quando tu ensina. Esse movimento aqui de estar passando para vocês... A gente está aprendendo mais ainda. A gente está aprendendo os 95%. Por quê? Porque a gente pegou aqui, entrou no livro, entendeu esse início aqui do livro e foi trazendo. E assim, se eu fizesse assim, então é por isso que acontece aquilo. Então, ó, nesse movimento eu tô praticando. E quando eu venho pra cá, se torna mais fácil falar sobre o que a gente estava comentando, não é isso? Isso. E até pegando um link com o que eu falei, né? Que ele fala que a gente precisa buscar conhecimento e sabedoria. E conhecimento é isso que a Joyce falou. Você tá buscando, você tá aprendendo. E normalmente a gente sabe que uma pessoa é sábia
pelas respostas que ela nos dá, pelos ensinamentos que ela nos dá e pelas atitudes. Então, se eu apenas estou adquirindo conhecimento e se eu não estou soltando, se eu não estou transbordando isso, eu não tô sendo uma pessoa sábia. Então, eu preciso adquirir, entender e saber ensinar. E cada vez eu melhorando para assim eu buscar uma sabedoria a respeito de cada conhecimento. Ninguém vai ser sábio de tudo nessa vida. Ninguém. Ainda mais no tempo que a gente vive hoje, que são diversos assuntos. Cada dia tem uma coisa nova, principalmente com a inteligência artificial. Então, a gente tem que... aquela coisa de buscar ser bom no que você já entende, né? Você buscar autoridade no assunto. Porque você vai ser referência, você vai ser uma pessoa sábia naquilo. Que é bem a frase que você trouxe pra cá, né? Feito é melhor do que perfeito, né? Feito é melhor do que perfeito. Você precisa, não que isso seja uma verdade, né? Até a gente disse, exceções, né? Existem as exceções. Eu preciso ser especialista na venda de copos. Eu sou um especialista na venda desse copo aqui. Eu vendo, eu digo as características, eu sou especialista. E o que não é bem feito, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que vender e eu não preciso ser especialista. Eu vou lá e vendo o copo, mas eu não preciso ser especialista naquilo. Então, assim, é aquela coisa, é como você olha para uma frase dessa, né? Às vezes tem gente que diz, não, mas feito é melhor do que perfeito. Isso tá errado, tem que ser sempre bem feito. Gente, eu me lembrei agora de um fato que hoje já é muito batido, que ressalta os colégios, né? As mães, né? E isso eu ainda, né? Não tenho propriedade como mãe, mas tenho muitos sobrinhos, né? E convivo diariamente com crianças e a gente vê uma grande cobrança dos pais, né? Não estou dizendo aqui que é certo ou errado, que o filho vá para o colégio e ele tire 10 em tudo. Qual é o objetivo da criança? Que ela tire 10 em tudo. E às vezes, hoje já se tem muito uma política de trabalhar o que a criança é boa. E que ela busque ali um conhecimento razoável daquilo que ela não é boa. Não é isso, Branco? Porque, assim, falando da gente hoje em dia, falando de adulto, não vou falar de criança. Se eu for bom em tudo, eu não vou ser bom em nada, então eu vou ser uma pessoa mediana. Mas se eu for excepcional, muito bom em algo, eu vou conseguir me destacar naquilo. Então... eu até demorei muito para entender isso, mas quando eu entendi que eu tinha mais facilidade com isso, que eu me dedico mais a isso, fica até mais fácil para mim, cada vez mais, me desenvolver quanto a isso. E é tanto que você acaba se tornando referência, inicialmente, pros seus amigos, porque sempre quando tem alguma dúvida a respeito, vão falar com você, porque você já se tornou referência naquilo, porque você é tão bom naquilo, você passa a ser tão bom, você passa essa segurança no conteúdo que as pessoas te buscam, você passa já a ser uma referência, né? Então, quanto mais você identifica a sua qualidade, é interessante que você busque mais, para você melhorar, que é mais fácil você ser excepcional em uma coisa do que você ser bom em tudo, senão você vai ser mediano. Tem até uma frase falando de negócio que quando o seu negócio é bom, você tem muitos concorrentes. Quando o seu negócio é excepcional, você não tem mais concorrentes. Porque vão procurar só o seu negócio, porque você é excepcional naquilo que você faz, independente de preço, porque normalmente vão estar visando a qualidade. E a gente sabe, né, que tem muita diferença entre preço e valor. O valor está mais ligado na qualidade. Então é um ponto que você precisa pensar, não só você, pessoa, mas também no seu negócio. Seu negócio está sendo bom ou seu negócio está sendo excelente? Você está caminhando mais para isso ou você está apenas na média? Qual conhecimento você precisa, qual né? Qual conhecimento você está buscando, qual conhecimento você precisa. Qual conhecimento você precisa e qual conhecimento você precisa ser especialista, né? E aí vem aquela questão. Isso. Gente, se você gostou desse conteúdo, continua, porque nós vamos vir com mais episódios falando desse livro, não é isso, Vamos pegar mais alguns pontos, né? Conforme a gente vai lendo, vai achando interessante. Se você já leu ou tá lendo esse livro, ou achou alguma coisa interessante que não foi falado, deixa nos comentários que a gente pode estar trazendo também. Exatamente. E eu te espero no nosso próximo encontro. Até mais. Matheus, pode deixar salvo no meu, só quero ver uma coisa.